Olá a todas as pessoas que acompanham esse curso relativo às atuações do magistrado na Justiça Digital. Dentro do módulo 3 do curso, que se destina a analisar a Justiça 4.0 e seus desafios, a ideia é que nesses blocos de 30 minutos, esses dois blocos de 30 minutos, possamos aqui trocar algumas experiências e alguns pensamentos sobre o uso de inteligência artificial no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também de algumas novas tecnologias que têm impactado de modo direto o funcionamento da Corte. E para que a gente possa chegar a esses temas mais específicos, é interessante que antes desenvolvamos aqui algumas aproximações de premissas teóricas relevantes que podem nos auxiliar a pensar o fenômeno da justiça digital, ao fenômeno da incorporação dessas tecnologias no âmbito da jurisdição e, de forma mais específica, da jurisdição constitucional. É interessante pensarmos que, quando falamos desse ambiente digital, dessa era digital, nos colocamos dentro de um ambiente daquilo que se tem chamado da quarta revolução industrial, que, diferentemente das anteriores, que também assumiram uma relevância histórica significativa, seja na forma de organização da sociedade como um todo, seja na forma de organização dos meios de produção e também dos serviços judiciais, apresenta algumas características diferentes. A doutrina especializada aponta que essas novas tecnologias que surgem dentro desse ambiente da quarta revolução industrial assumem como características específicas um perfil extremamente disruptivo, ou seja, as novas tecnologias, muitas vezes, são desenvolvidas para efetivamente ressignificar a forma como até então a humanidade fazia determinadas coisas. Por isso apresentam esse perfil mais disruptivo, em que são aportadas não apenas melhorias incrementais a modelos já existentes, mas criam-se novos modelos efetivamente inovadores, efetivamente disruptivos. E que, além desse perfil disruptivo, também apresentam como uma característica relevante a sua velocidade exponencial, seja no surgimento dessas novas tecnologias, seja também na rapidez da evolução que elas produzem ao longo do tempo. Então, são tecnologias disruptivas que apresentam velocidade e escala exponenciais e que, claro, apresentam um impacto muito significativo em diversas atividades humanas, seja no plano estatal, seja no plano privado, e aqui, de forma mais específica, também no âmbito do Poder Judiciário, na prestação da jurisdição. E mais importante também é que essas tecnologias disruptivas, exponenciais, que atingem a velocidade rápida, os impactos nas atividades humanas, também interagem entre si. Há essa característica de interação entre as novas tecnologias que amplifica e potencializa os seus impactos, tanto no caráter disruptivo, quanto no caráter da sua velocidade, quanto nos impactos efetivamente aportados às atividades humanas. A interação entre essas novas tecnologias, portanto, potencializa ainda mais esses efeitos que já são muito significativos. Aquela ideia de que novas tecnologias, por vezes, são criadas não para que se faça de uma nova forma aquilo que sempre se fez, mas que, de repente, se possa a produzir novas atividades e a buscar aqueles mesmos objetivos sob novas modalidades, sob novas formas. Aquela ideia metafórica, mas que nos ajuda a entender muito bem que a eletricidade não foi criada para que houvesse velas melhores, mas para que efetivamente aquele objetivo fosse alcançado a partir de novos meios. No âmbito do direito, esse fenômeno da chamada quarta revolução industrial acarreta impactos significativos em todos os âmbitos. E começando, claro, por aquele nível mais amplo do próprio direito constitucional, vejam que já há parcela específica da doutrina constitucionalista que passa a identificar, a partir dessas consequências das novas tecnologias no âmbito do direito, novos momentos constitucionais. Aqui, a teoria do constitucionalismo digital
também apresenta algumas características significativas de como essas novas evoluções tecnológicas acarretam as consequências de mudanças no próprio ambiente constitucional, seja porque há o surgimento de novos riscos que acarretam a necessidade de surgimento de novos direitos fundamentais, a declaração de novos direitos fundamentais. Vejam, por exemplo, o direito fundamental recentemente reconhecido de forma expressa no texto constitucional quanto à autonomia de dados. Seja porque, num segundo passo, há a ressignificação de outros direitos fundamentais que antes já existiam, por exemplo, o direito à intimidade, à honra, à vida privada, que apresentam âmbitos de proteção distintos dentro dessas novas tecnologias. E um outro direito fundamental que pode ser ressignificado e que tem extrema relevância e conexão com o que nós vamos discutir aqui hoje, a própria ideia de acesso à justiça, que também pode ser ressignificada dentro dessa era digital. E ainda sobre o constitucionalismo digital, também se descreve consequências que essas tecnologias e seus desenvolvimentos, suas interações possam aportar à própria organização dos poderes, seja no âmbito da separação dos poderes em si, ou seja na atribuição de novas funções, novas tarefas a cada um daqueles poderes da República diante desses novos perigos que podem se apresentar. No que diz respeito especificamente, já se aproximando ao tema específico do nosso encontro, ao acesso à justiça, vejam que todo esse contexto que muito rapidamente aqui eu procurei propor a vocês, ressignifica a própria ideia de acesso à justiça. Claro, quando falamos de acesso à justiça, é inevitável que lembremos-nos das lições de Mauro Capelletti e Brian Garfield, que naquele seu estudo clássico, já há alguns anos, décadas atrás, procuravam atribuir uma nova visão ao princípio, ao direito, à ideia do acesso à justiça. E já naquela época, esses autores manifestavam as suas preocupações de que fosse uma ideia não apenas formal, que esse acesso à justiça se revelasse não apenas sob um prisma formal, aquela ideia da possibilidade formal de ajuizar uma ação ou de apresentar uma defesa, mas que se incluísse, dentro do alcance do direito fundamental de acesso à justiça, uma visão efetiva, do efetivo acesso à justiça, uma visão material, em que esse direito pudesse ser exercido ou pudesse ser concretizado de uma maneira eficiente, de uma maneira justa, de uma maneira célere e de uma maneira efetivamente acessível, inclusive do ponto de vista fático, inclusive do ponto de vista econômico. E é por isso que, a partir dessas preocupações manifestadas lá, então, já por esses dois autores, nesses estudos clássicos sobre o acesso à justiça, se propunham algumas modificações, alguns aprimoramentos no sistema de justiça que pudessem contribuir para que o acesso à justiça fosse não apenas formalmente garantido, mas também efetivamente concretizado. E, claro, nesse estudo, que já deve ser de conhecimento de todos vocês, se falava na necessidade de desenvolver um sistema de proteção a direitos transindividuais, a criação de alguns procedimentos próprios para demandas específicas, o estabelecimento de juízos especializados, a estruturação de um corpo estatal de aconselhamento jurídico e também de representação judicial, especialmente para aquelas pessoas pobres e hipossuficientes, o estabelecimento de formas extrajudiciais de solução das controvérsias, e aqui, claro, ganharam um grande incentivo técnicas como a conciliação, a mediação e mesmo a arbitragem, a redução dos custos econômicos dos processos, custo financeiro mesmo, especialmente para aqueles litigantes menos eventuais, hipossuficientes, que por vezes se deparavam com litigantes habituais, com condições econômicas muito mais avantajadas e que por isso teriam menos vantagens nesse processo, teriam mais dificuldades nesse processo. Esse conjunto de constatações e de aprimoramentos sugeridos já eram identificados há muito tempo. Claro,
Muitas dessas preocupações manifestam necessidades que ainda hoje podem ser evoluídas, podem ser aprimoradas, é claro. Mas dentro dessa ideia de um sistema digital, de uma era digital, da quarta revolução industrial, vejam que a própria ideia de acesso à justiça pode ser ressignificada. E para isso, um contributo teórico muito interessante é aquele aportado pelo professor Richard Susskind, que no seu livro chamado Cortes Online apresenta essa ideia muito bem trabalhada e que eu gostaria de trazer aqui hoje algumas premissas específicas para que nós possamos avançar no nosso objeto de conversa, nosso objeto de estudo aqui hoje. E dentro desse livro, o que se propõe é que o acesso à justiça seja ressignificado a partir da utilização de novas tecnologias que possam melhorar a sua concretização. O objetivo, então, é encontrar meios de usar a tecnologia para melhorar a prática do direito e da administração da justiça dentro dessa sociedade que é digital. E num contexto diferente daquele que se apresentava nos séculos anteriores, ao longo dos quais a forma de prestar o serviço jurisdicional, a forma de administrar a justiça e de resolver litígios foi estruturada, mas que agora esses objetivos, essas tarefas, essas atribuições constitucionais podem ser ressignificadas dentro de um contexto de uma sociedade digital. E dentro desse contexto, propõe o autor que pode fazer sentido que muito dos trabalhos desenvolvidos pelo Poder Judiciário, pelas cortes em geral, possam ser conduzidos de forma digital, possam ser conduzidos de forma online, e essa pode ser uma ferramenta significativa que, ao longo do tempo, pode incrementar o acesso à justiça mundo afora. E se propõe, para tanto, um pensamento de resultado, ou seja, não a forma como se faz determinada tarefa, mas quais os resultados que são objetivados a partir da sua execução. Porque no planejamento da administração da justiça, no planejamento da execução da prestação da jurisdição, o que realmente se anseia em relação a esse serviço? O que realmente se anseia não é que haja cortes físicas, processos físicos, litígios estruturais significativos, aqueles problemas de difícil solução. É o que muito provavelmente se deseja é que os seus litígios sejam resolvidos, ou que muitas vezes esses litígios nem sequer existam, ou que, quando existam, possam ser resolvidos de forma justa, definitiva, célere. De modo que essa ideia de pensar nos resultados que se quer atingir pode ajudar a contribuir para a evolução do modelo de administração da justiça, que apesar de todas as reformas que foram empreendidas ao longo do tempo, no mundo todo, ao longo de muitos anos, em grande medida, os sistemas judiciais de hoje, em grande medida, permanecem fundamentalmente similares àquelas instituições que já existiam nos séculos XIX, nos séculos XX. E por isso é que se propõe também uma ideia disruptiva da forma como se possa administrar a justiça. E, claro, a incorporação de novas tecnologias, sobretudo a partir do infeliz evento da pandemia do Covid-19, é algo já que atinge a realidade de todos nós e que já nos permite identificar uma significativa evolução de modelos na administração da justiça, na execução da tarefa jurisdicional. Parte-se daquele modelo mais tradicional de cortes físicas, propriamente ditas, em que tudo é realizado de forma presencial, em que o processo era eminentemente físico e que as tarefas significativas do processo muitas vezes eram realizadas de forma síncrona, né? Seja na condução de audiências, por exemplo, seja na condução de julgamentos colegiados, sobretudo a partir do segundo grau de jurisdição. Com o avanço do tempo e com as necessidades que a vida em geral nos fez enfrentar, passa-se a um segundo modelo de audiências virtuais, por exemplo, que todos nós devemos
tem enfrentado aí ao longo desses últimos anos, que foi um modelo que só com a pandemia que parece ter se confirmado no Brasil e que ainda enfrenta resistências por parte daqueles que atuam no mundo jurídico. Mas vejam que esse modelo de audiências virtuais ainda se prende àquela mesma forma síncrona de realizar julgamentos ou de realizar audiências. O que muda é que alguns participantes podem estar fisicamente presentes no fórum, no tribunal propriamente dito, e outros não, ou, em um segundo momento, que não há esse evento físico propriamente dito, mas todos possam participar por elementos de videoconferência, telepresencialmente, mas ainda há essa ideia tradicional de um evento síncrono, seja na condução de audiências, seja na condução de julgamentos colegiados, por exemplo, e ainda há resquícios da ideia de um lugar em que todos se reúnem sincronicamente para a prática de um ato, ainda que esse lugar assuma uma natureza virtual, uma natureza eletrônica e não propriamente física. E que, superando esse modelo, o que se propõe é que se possa desenvolver também formas assíncronas de interação, especialmente formas assíncronas de julgamento. E essa é uma ideia significativa para que a gente possa discutir logo mais a ideia do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Veja, não se está a falar, quando se diz ou quando se defende a utilização de formas assíncronas de interação entre os membros de um processo ou formas assíncronas de julgamento, não se está a falar em julgamentos automatizados, não se está a falar em julgamentos por ferramentas de inteligência artificial ou por robôs, mas um julgamento humano conduzido pelos juízes, desembargadores e ministros integrantes daquele determinado órgão ou que chefiam aquele determinado ato processual, mas em um ambiente online, em um ambiente digital e que permita interações entre esses julgadores, ainda que não se trate de interações simultâneas, interações síncronas. Mas ainda assim, quem julga são pessoas, são humanos, não são julgamentos automatizados, ao menos nesse momento da nossa evolução. O que muda, portanto, é que a manifestação judicial se dá em plataformas online, em procedimentos que não são conduzidos por atos processuais 100% síncronos, mas que permitam essa interação assíncrona também. E aí o que se pensa é que a estruturação desses modelos digitais de justiça possa contribuir para a redução dos custos do sistema judiciário, para a atualização e modernização da administração da justiça, para incremento da celeridade no trâmite dos processos e na resposta judicial oferecida àqueles problemas. Ou seja, em termos gerais, se permita aprimorar o acesso à justiça, o acesso às cortes dentro desse ambiente de uma era digital. Claro, não como um único modelo possível de exercício da jurisdição. Não se está a propor a total superação daquilo que tradicionalmente se faz para que tudo seja substituído por um novo modelo assíncrono, um novo modelo digital. Não. Há casos em que essa pode ser uma boa resposta, há outros casos que não, que o modelo mais tradicional de julgamentos síncronos ou julgamentos presenciais possa ser a melhor alternativa. Então, ainda que não se trate de um mecanismo 100% universal, o adequado para todos os tipos de litígio que possam se apresentar, essa ideia de cortes digitais, de julgamentos assíncronos, de cortes online, pode ser um meio compatível para a solução de causas mais simples, causas de valor reduzido, ou causas repetitivas que ocupam grande parte do volume de processos submetidos ao Poder Judiciário e que, consequentemente, são responsáveis também por grande parte do tempo e dos custos da atuação do Poder Judiciário. A ideia, então, ainda em fechamento dessas premissas iniciais, é que a digitalização dos sistemas de justiça possa funcionar como forma de garantir uma prestação jurisdicional mais efetiva, mais tempestiva e mais adequada.
E a partir dessas premissas, nós podemos discutir aqui os dois objetos específicos da nossa aula, os dois no âmbito da atuação do Supremo Tribunal Federal. O primeiro é a utilização de ferramentas de inteligência artificial, e o segundo, a utilização de outras tecnologias que não as de inteligência artificial, e como isso tem sido aplicado no âmbito do STF. Começando, então, pelo uso de ferramentas de inteligência artificial no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E aqui nós vamos mencionar dois exemplos específicos que já são utilizados no âmbito do Supremo, que correspondem a ferramentas de inteligência artificial, que é o Projeto Vitor e a Rafa. Nós vamos tecer comentários sobre cada um deles. Nos dois, porém, há premissas comuns que, desde logo, são importantes que sejam fixadas. Essas ferramentas de inteligência artificial, no âmbito do Supremo, são desenvolvidas para propor melhorias e aprimoramentos dos fluxos de trabalhos da Corte, que envolve, entre outras ações, a automatização de algumas tarefas manuais, a automatização de tarefas repetitivas, que antes eram realizadas manualmente, pontualmente, por seus servidores e colaboradores. E também a ideia de que esse movimento de automatização de tarefas simples, de tarefas manuais, de tarefas repetidas, se coloquem num contexto em que essas melhorias ou esses aprimoramentos sejam combinados com a utilização ainda mantida da inteligência humana. O que se quer, então, nesses dois projetos, é a combinação das inteligências humana e artificial para a melhoria da prestação jurisdicional. Nos dois casos, não há, pela utilização das ferramentas de inteligência artificial, não há uma exclusão da intervenção humana. Não são tarefas 100% automatizadas que buscam excluir a intervenção humana no âmbito de cada uma delas, mas são ferramentas que buscam aprimorar a prestação desses serviços e, portanto, também na celeridade da sua prestação, a partir da conjugação dessa automatização de tarefas repetitivas, manuais, simples, com a supervisão humana, com a inteligência humana. O projeto Vitor, então, que tem esse nome em homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal, que dá nome à Biblioteca do Supremo e que foi aqui homenageado pelo papel que teve na sua atuação ali na década de 60 perante a Corte, na sistematização da jurisprudência do Supremo. Foi de Vitor Nunes Leal, ministro Vitor Nunes Leal, por exemplo, a ideia inicial para que fossem editadas súmulas da jurisprudência do Supremo, uma prática que facilitou a aplicação de precedentes judiciais a recurso. O projeto Vitor, então, é um projeto de pesquisa e desenvolvimento de aprendizado de máquina sobre dados judiciais das repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal. E começou a ser desenvolvido ali ainda na gestão da presidência da ministra Carmen Lúcia, em 2017, aproximadamente, em que o Supremo, em um projeto desenvolvido junto com a Universidade de Brasília, noticiou a existência dessa pesquisa e desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial específica para a Corte que fosse aplicada no âmbito da repercussão geral. E qual que era a ideia de se desenvolver essa ferramenta e para que ela é aplicada hoje? A ideia inicial era ter uma ferramenta de inteligência artificial que pudesse auxiliar na análise de dados textuais de processos judiciais para avaliar a possibilidade de uma arquitetura de inteligência artificial para a classificação de temas de repercussão geral selecionados. Ou seja, o que a ferramenta do Vitor, essa ferramenta de inteligência artificial propõe é analisar as peças do processo, os textos do processo, para que possa fazer sugestões de classificação daquele processo dentro de algum tema já reconhecido de repercussão geral. Identifica-se, portanto, a questão discutida naquele processo e propõe-se que aquela questão possa ser enquadrada em algum tema reconhecido de repercussão geral e, portanto,
a partir daí tem o seu trâmite processual específico, conforme se trate de um caso de repercussão geral reconhecida ou não reconhecida, de repercussão geral já julgada ou não julgada, para que esses processos possam, de repente, ser devolvidos às instâncias de origem, ou fiquem suspensos, ou se determine a aplicação daquilo que já se decidiu no âmbito da repercussão geral. Vejam, então, que o seu objetivo é auxiliar a atividade humana na gestão dessas tarefas repetitivas de enquadramento de um processo dentro de um tema de repercussão geral já reconhecido. Então, a ideia é oferecer apoio pela inteligência artificial à atividade humana, de modo que a inteligência humana, que não é excluída do processo, possa ser concentrada, possa ser focada naquelas tarefas menos repetitivas e naqueles trabalhos mais estratégicos, mais desgastantes, de modo que se tenha preservado a visão do papel estratégico da atividade humana, do trabalho humano, na utilização complementar desses suportes de inteligência artificial que possam otimizar a tarefa humana. O projeto Vitor, portanto, não é uma ferramenta de julgamento automatizado dos recursos. Não é isso. O que se faz é simplesmente uma proposta de enquadramento entre o tema discutido no processo e, eventualmente, um outro tema sobre o qual já se tenha reconhecido a existência de repercussão geral. E, claro, esse é um processo que há pelo menos 5, 6 anos está sendo desenvolvido e que ainda é desenvolvido no sentido de aperfeiçoamentos necessários a esses objetivos. Claro que isso tudo passa por etapas muito significativas, como, por exemplo, a necessidade prévia de que se tivesse uma estruturação significativa de uma base de dados confiável, uma base de dados, por exemplo, marcada pelas características tradicionais de dados judiciais, dos temas de repercussão geral reconhecido, também a necessidade de desenvolvimento de uma metodologia própria a esse projeto, que enfrentou algumas dificuldades, por exemplo, no reconhecimento de textos a partir de processos digitalizados, né, aqueles processos que não nasceram digitais, que eram físicos, mas que foram digitalizados para o seu trâmite processual e que, portanto, tem nas suas peças não textos originalmente digitais, mas textos digitalizados que apresentaram dificuldades práticas no mapeamento desses textos, na seleção daquilo que são elementos centrais em cada uma das peças, ou, ao contrário, na exclusão daquilo que não são elementos centrais em cada uma das peças, como cabeçalhos, como aquelas marcas laterais, como de assinatura eletrônica, que às vezes aparecem nas peças, caracteres especiais, enfim, é uma série de passos que permite, pouco a pouco, ir aprimorando essas ferramentas de inteligência artificial que, claro, apresentam as suas dificuldades. Um outro caso que também apresentou dificuldade prática aqui na estruturação desse sistema foi o fato de ter que lidar com sistemas judiciais diferentes a partir dos processos de origem. Como nós não temos no Poder Judiciário brasileiro uma uniformidade do sistema eletrônico utilizado por cada um dos tribunais, também essa foi uma dificuldade na estruturação aqui do projeto Vitor, na medida em que ele precisava lidar com estruturas de um processo eletrônico ou estruturas de um processo digital, mesmo quando já era um processo que nascia digital e não um processo que foi digitalizado, que eram bastante diferentes a partir de cada um desses tribunais ou a partir de cada um dos processos que se utilizavam em cada um desses tribunais. Mas essa, então, é a ideia aqui do projeto Vitor, que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos, e sobre o qual nós continuaremos a falar pontualmente no nosso próximo bloco, para que tenhamos, então, sequência. A ideia desse primeiro bloco, portanto, foi apresentar algum conjunto de premissas teóricas que possa nos auxiliar a interpretar esses fenômenos da justiça digital e já apresentar de forma específica um dos projetos de inteligência artificial que tem sido utilizado no Supremo, que é o projeto Vitor. Em breve voltamos
no nosso próximo bloco, então. Até logo.